Nós estamos onde a notícia acontece. Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. O IAC tem um tesouro aqui que está escondido, que estão só esperando para ser descoberto. A cada ano que passa, a gente percebe que está mudando o perfil do consumidor, mas é uma demanda crescente. Cada vez mais as pessoas querem ir para uma cafeteria e tomar um café diferente. Essa experiência de avaliar os cafés do programa de cafés especiais do Agronômico, do Instituto Agronômico de Campinas, é sempre uma surpresa. Percebo um nível de complexibilidade muito alto. Além de ser amostras únicas e totalmente exclusivas, né? São cafés com nível de complexibilidade únicos. Essa pesquisa que vem sendo conduzida no IAC, na verdade, uma quebra de paradigma, porque a gente está propondo um novo tipo de café para a cafeicultura brasileira. Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é a exportação de frutas. Um estudo feito pela Apex Brasil mostrou aí que o Brasil tem potencial e pode abrir novas oportunidades para aumentar os embarques para o Reino Unido. Mas para a gente entender o que está acontecendo, a gente sabe que tem bastante coisa que a gente precisa acompanhar por lá. Eu convido aqui agora o Pedro Neto. O Pedro, ele é analista de inteligência da Apex Brasil. Pedro, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado e boa tarde a todos. Pedro, para a gente começar, quando a gente fala em Reino Unido, eu acho legal a gente contextualizar o que está acontecendo. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo por lá que a gente precisa acompanhar e que esse é um dos fatores que justamente deve abrir novas portas para o Brasil, né? O Brexit tem chamado bastante atenção, tem uma crise acontecendo no Reino Unido por falta de mão de obra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pode ser, para a gente entender em que contexto que o Brasil pode entrar nesse mercado, pode ser? Claro, com certeza. A verdade é que o Brexit ele abre muita oportunidade para a exportação do Brasil para o Reino Unido. No caso de frutas, por exemplo, quase 90%, 88% das frutas que o Reino Unido compra costuma vir da União Europeia. E é claro que com o Brexit, com o afastamento deles do bloco europeu, se abrem novas oportunidades de exportação de frutas para aquele país. Quanto a essa questão de mão de obra, é claro que o estudo da Apex Brasil ele não engloba essa questão especificamente, até porque é uma questão que vem se ampliando bem recentemente, né? Essa nova questão dos combustíveis é uma coisa de semanas atrás para cá, então o nosso estudo não vai entrar nesse assunto em específico, ele é mais focado em frutas e nas oportunidades das frutas para lá, mas a verdade é que sim, o Brexit ele teve algum impacto nessa escassez de mão de obra no Reino Unido, né? Ultimamente, nessas últimas semanas principalmente, isso tem ficado muito latente por causa da questão dos motoristas, né? Ao que parece, existe uma escassez aí de talvez 100 mil motoristas de caminhões no Reino Unido e isso afeta a distribuição. Até o momento, isso não foi algo grande demais para alimento. Você teve, é claro, problemas específicos em redes específicas, mas a questão, no momento, está mais focada no armazenamento de bens no Reino Unido e também na questão dos combustíveis. Essa questão com os motoristas é até importante comentar também. Ela tem um componente ligado ao Brexit, pelo que tudo indica. Uma associação de motoristas britânicos fez uma pesquisa com motoristas europeus que deixaram o Reino Unido e 60% dos respondentes, cerca de 60% responderam que o Brexit impactou a decisão deles de deixar as Ilhas Britânicas. Mas é importante também que esses motoristas que saíram do Reino Unido, eles também fizeram isso impactados pela própria Covid, por uma mudança na legislação tributária do Reino Unido, pelos salários. Então, é uma questão que o Brexit impacta, mas tem também outras questões que são até internas ao Reino Unido e externas também que vão ter um impacto. A Polônia e a Alemanha também enfrentaram, o governo britânico fala isso bastante, que Polônia e a Alemanha tiveram dificuldades, também têm tido dificuldades para encontrar mão de obra para
para questão de dirigir caminhões e também um pouco no lado agrícola. Então, é um problema complexo. E até por isso, é importante dizer também que o governo britânico está tentando lidar com essa situação, né? Eles emitiram aí 10.500 vistos temporários para motoristas que são da União Europeia para tentarem voltar para lá. Eles também estão lançando um programa de treinamento para tentar fazer britânicos ocuparem uma parte dessas vagas, até porque é importante dizer, daquelas 100 mil motoristas talvez que estão faltando, entre 50% e 75% são motoristas do Reino Unido que deixaram a atividade e foram para outros setores econômicos. Então, o governo local está tentando trazer mais cidadãos britânicos para trabalhar por esse lado, e a situação ela está sendo lidada. Ela foi ampliada porque você teve, principalmente no caso de combustíveis, que aconteceu agora na última semana, aquela compra por impulso. Vocês vão lembrar no começo da pandemia, aqui no Brasil, que teve aquela compra por impulso por papel higiênico, aqui no Brasil e em outros países do mundo também. Lá isso está acontecendo com combustível. Então, você tem filas grandes em postos de gasolina do cara que às vezes não está precisando ter o combustível no curto prazo, mas ele está com medo de faltar depois, então ele vai enchendo o tanque. Então, você tem, na verdade, o Brexit impacta, você tem a própria questão trabalhista interna do Reino Unido impactando isso um pouco, você tem o consumidor também antecipando, às vezes, uma compra para tentar se antecipar uma eventual escassez, mas é uma questão que está sendo lidada pelo governo britânico, e é importante dizer também que, até o momento, as exportações em si não têm enfrentado muita dificuldade. A questão do combustível, por exemplo, ele está entrando no Reino Unido e a dificuldade é de distribuição lá dentro. Então, essa questão, eu acho que contudo, deixa eu mencionar que assim, é um problema que está acontecendo lá, é uma coisa que o exportador ou o potencial exportador tem que ficar atento, mas até o momento, pelo menos, é uma coisa que ainda está localizada, está impactando muito combustível e um pouco armazenamento como um todo, mas é algo específico que o governo local está lidando, porque é o tipo de coisa que impacta bastante a aprovação das lideranças locais, e que mesmo se tiver algum efeito prático para o comércio, para os bens, esse vai ser um efeito em termos comerciais, em termos de fornecedor, que vai ser não discriminatório, ou seja, vai impactar o exportador brasileiro, assim como vai impactar o indiano, como vai impactar o jamaicano e o europeu também. E como eu comentei no comecinho dessa resposta, o Brexit ele também abre muitas oportunidades em termos de imposto de importação, em termos de regulamentações para importação, que ele facilita muito a exportação por parte do exportador brasileiro. Então, a logística interna é algo que a gente tem que ficar de olho, é claro, e o exportador tem que acompanhar, mas a verdade é que, contudo, isso só exemplifica como o Brexit está mudando e apoia uma mudança em alguma parte da economia britânica, e isso é um processo que pode beneficiar o exportador brasileiro. Em algum nível, é aquela situação que o cavalo encilhado só passa uma vez. Então, por isso que a gente dá atenção àquele mercado e elaborou estudos como esse de frutas. Pedro, eu ia te perguntar justamente isso. A gente tem essa questão muito pontual, como você bem disse, o governo ela tenta solucionar esses problemas. Você trouxe que ainda não há tanto problemas de abastecimento, mas o Brexit vai começar a entrar em vigor aí daqui a pouquinho, e é justamente isso que o estudo avaliou, né? A partir desse momento, como é que isso abre portas para o Brasil. Então, eu queria entender em que momento que a gente entra, para qual tipo de produtor a gente está falando, produtor de que fruta, e qual é o potencial que a gente tem para atender esse mercado. Uhum. Então, a verdade é que a gente resolveu elaborar esse estudo, que inclusive ele é gratuito, ele está disponível no site da Apex, é só jogar no Google Estudos de Oportunidades Apex e você encontra ele lá para baixar se tiver interesse. Mas a gente fez esse estudo porque a gente identificou exatamente esse contexto favorável para as exportações brasileiras de frutas, e ele é um contexto favorável por dois lados. Tem o Brexit, mas tem tendências de consumo locais também. Quanto à questão do Brexit, como eu comentei, 88% das frutas que o Reino Unido consome, ele importa principalmente da União Europeia, mais da metade das frutas que eles consomem lá são de outros países da Europa. Desde o começo desse ano, o Brexit já entrou em vigor, e para evitar problemas de abastecimento, o Reino Unido, eles, por exemplo, reduziram o imposto de importação em alguns produtos, eles facilitaram aquelas medidas não tarifárias, né, regulatórias, para facilitar a exportação. Então, por exemplo, desde janeiro de 2021 já está em vigor o imposto de importação do Reino Unido para lima e limão caiu de 25,8% para 12%, de uva caiu de 17%, quase 18% para 14%, de maçã caiu de 27% para 8%, para suco de uva foi de 44% para 20%, e além disso eles, por exemplo, pararam de exigir certificado fitossanitário para cítricos, para manga, para banana,
eles também, algumas pragas, eles deixaram de considerar quarentenárias, então acaba que com isso você teve uma simplificação e uma redução, inclusive, do custo para que o exportador brasileiro envie o seu produto para o Reino Unido. E isso já está acontecendo. Mas a partir de 2022, o Reino Unido vai começar a aplicar medidas fitossanitárias para os produtos da União Europeia. Eles já aplicam essas medidas para o restante do mundo, mas eles não aplicavam para os outros países da Europa porque eles estavam no mesmo bloco. A partir de 2022, isso deixa de acontecer e o exportador europeu vai ter que lidar com essa questão regulatória, assim como o exportador brasileiro já sabe lidar. Então, por esse lado de regulação, de imposto, a gente tem um cenário em que está um pouco mais fácil para o exportador brasileiro exportar para o Reino Unido e, ao mesmo tempo, para o nosso principal concorrente, que é o exportador europeu, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Isso já abre uma oportunidade boa para a gente. Mas esse contexto regulatório ele ainda vai ser impactado e fortalecido, do nosso ponto de vista, pelas tendências de consumo lá no Reino Unido. A verdade é que lá, assim como outros países europeus, como a Alemanha, por exemplo, o consumidor cada vez mais está dando atenção para aquele consumo de alimentos que ele percebe, pelo menos como calóricos, como que podem fazer um pouco mal para a saúde. Então, o alimento saudável está tendo um apelo muito grande. No ano passado, mais de um terço dos britânicos, por exemplo, disseram que eles monitoram o que eles comem para controlar peso. Em torno de um terço também fala que lê informação nutricional no rótulo de produto. O Reino Unido é o país que, por exemplo, mais gasta com alimento funcional. O gasto per capita lá está em torno de $20,50. Na Alemanha, que é outro mercado grande, isso é só de $3,50. E é claro que com a Covid isso pode ter aumentado, né? No Reino Unido, as lojas de frutas não fecharam e aumentaram as vendas no ano passado em 10%. Então, ao mesmo tempo, está facilitando um pouco para o exportador brasileiro chegar lá por causa do Brexit, por causa dessa tendência grande de mercado, o consumidor britânico está querendo comprar mais fruta. Isso, é claro, amplia o consumo daquelas superfrutas, de superalimentos, de frutas vermelhas, mas também abre oportunidade para várias frutas mais tropicais. Então, por exemplo, o mamão. Ele é um produto que ainda é pouco consumido lá, é um mercado de $19 milhões em termos de consumo, mas hoje 78% do mamão consumido do Reino Unido, ou importado pelo Reino Unido, melhor dizendo, sai do Brasil. E esse é um produto interessante para quem quer vender para centro urbano, para grandes cidades, que é quem costuma demandar mais fruta exótica. No caso do mamão, inclusive, a safra brasileira ela não coincide perfeitamente com a de nenhum outro exportador para lá, Tailândia, Jamaica, Gana, então dá uma oportunidade para a gente. Outro produto que a gente tem oportunidade é lima. É um mercado que está crescendo aí quase 4% ao ano, isso no Reino Unido, né, o consumo, mas eles já são um país que consome mais lima do que outros países da Europa. E a nossa safra vai concorrer só com a da Espanha e da África do Sul. É um mercado de $182 milhões, então quase 10 vezes o do mamão, e é outra aposta que a gente acha que pode ser interessante para a exportação brasileira. Terceiro exemplo, né, o estudo, claro, tem mais detalhes, mas seria o da manga, que também é um produto que você tem um consumo grande lá no Reino Unido, que você tem muita comunidade étnica que teve origem, que pai, que avô, saiu de país que produz manga. Então, eles acabaram se mudando para o Reino Unido e levaram o consumo para lá. O Brasil, no caso da manga, ele é um player relevante no Reino Unido, mas lá a nossa safra vai concorrer com a de outros fornecedores, como Gana, Peru, Paquistão e Índia. E aí, nesse caso da manga, a gente identificou que algumas variedades que vão ser mais produzidas aqui, como a Kent, como a Kate, por exemplo, são aquelas que têm um potencial especialmente interessante se conseguirem ser popularizadas, porque esse tipo de manga brasileira não vai concorrer com a manga Tommy, que é a que principalmente Paquistão e Índia mandam muito para o Reino Unido. Então, a gente tem como até ter uma manga especial brasileira chegando lá. É um mercado de $189 milhões também. Além disso, a gente notou que uva está sendo consumida muito como um snack saudável. Eles gostam muito de uva sem semente no Reino Unido. No caso da maçã, é um mercado que gosta de diversificação, que está sendo impulsionado por diversificação em variedades. Mas é claro, então, esses são produtos que são importantes, mas vale dizer, Reino Unido ele é um mercado exigente, ele é um mercado premium, digamos assim, é uma vitrine para o produto brasileiro, mas o consumidor está querendo comprar um produto que ele enxerga como saudável e um pouco como sustentável também. Os concorrentes do Brasil usam isso. Então, o comprador lá, a rede de supermercado, o distribuidor, a gente analisa isso, inclusive, no estudo, ele vai valorizar se a fruta brasileira chega lá com alguma certificação de conformidade ambiental, de conformidade social. O público europeu, em geral, não só no Reino Unido, gosta de ter, sabe, o nome do produtor, o CPF. Então, chegar alguma coisa mais personalizada nesse sentido, talvez IG também tenha um apelo bacana. Mas, contudo, o estudo, é claro, ele detalha muito mais do que eu estou falando aqui, ele vai bem mais a fundo, mas eu acho que a grande mensagem é que a situação que a gente está vivendo hoje, que o Reino Unido vive hoje, ela abre muita oportunidade para exportação por parte do produtor brasileiro.
A gente tem produto competitivo, produto com qualidade para chegar lá, e a Apex está querendo apoiar isso por meio desse estudo e por outras iniciativas também. Pedro, era isso que eu ia te perguntar. A gente tem mercado, tem todo esse cenário muito favorável para a gente avançar um pouco mais, mas a gente tem produção, tem produto para isso, o Brasil está apto, o produtor precisa... no que o produtor precisa se ligar daqui para frente? Quais que são os próximos passos, se todo esse estudo aí da Apex se confirmar a partir do ano que vem, né? O que a gente tem que ficar de olho daqui para frente? Para o produto em si, do ponto de vista do produto, essa questão das certificações, da apresentação também do produto, ela sempre vai ser importante, né? Como eu comentei, o Renida é um desses mercados premium, então eles vão pagar bem por uma fruta brasileira, mas é claro, eles vão querer uma carga que seja homogênea, eles vão ter um interesse especial por esse apelo socioambiental que eles dão essa importância lá, então é uma coisa que é bom a gente ter atenção, mas esse é o tipo de coisa que o exportador brasileiro ele sabe fazer direito, né? No ano passado, as nossas exportações de frutas para o mundo cresceram aí 3%, e em 2021 cresceram mais 30%. Então, é o tipo de coisa que, no geral, no agregado, a gente tem capacidade de fazer, a gente tem produção aqui dentro, e os dados de comércio mostram isso para a gente bastante. Do ponto de vista do produtor em si, a gente tem várias formas, na verdade, de apoiar, né? Por parte da Apex Brasil, a gente tem, é claro, essa parte de inteligência, a parte na qual eu trabalho, é quem ajudou a elaborar esse estudo agora, e isso pode servir tanto para aquele produtor que já está exportando, que quer diversificar, quer conhecer mais um outro mercado, ou aquele que às vezes não exporta ainda, mas está curioso para ver como funciona. Basta entrar no nosso site, a gente tem esse estudo sobre frutas no Reino Unido, temos também um publicado esse ano sobre frutas tropicais na China, um sobre ingredientes para alimentos na Alemanha, que inclui pó de frutas, inclui frutas processadas, tem de mel na China, pulses de gergelim na Turquia. Então, basta entrar no site lá, dar uma olhada no produto que você, às vezes, tem interesse em exportar e ver como que funcionam esses outros mercados para adquirir inteligência e saber um pouco o caminho das pedras, saber o que você tem que mudar na produção sua, às vezes, ou melhorar, ou fazer de uma forma um pouco diferente. A inteligência ajuda por esse lado. Se o produtor ou a empresa rural quer exportar, mas não sabe muito bem por onde começar, a Apex tem o PX Agro, que é uma experiência de capacitação para exportação. Então, a gente tem um núcleo, pelo menos, em cada estado brasileiro. O produtor rural ou a empresa pode entrar em contato com a gente, tem os contatos no nosso site também, e ele vai ser capacitado para exportar. Inclusive, a gente tem um treinamento específico para produtores de frutas. A gente vai falar que mercado é interessante para alguém que está querendo, às vezes, começar a exportar, mas que nunca exportou, a parte regulatória, como que faz. Então, para quem está querendo começar, a gente tem esse lado. E para o produtor que, às vezes, já está exportando, ou que já está querendo, enfim, promover o produto dele lá fora, que já está com tudo acertado, no ano que vem, a Apex vai atuar em feiras para alimentos e bebidas, inclusive no Reino Unido, a IFE, mas vai ter feira também para alimentos e bebidas, né? Na Alemanha, na França, na Rússia, isso só para ficar na Europa. O Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores também estão organizando stands em outras feiras, inclusive no próprio Reino Unido, e as inscrições estão já abertas, inclusive no nosso site também. Então, querendo promover o produto lá fora, também entrar no nosso site, fazer a inscrição e, dependendo, já conseguir promover o seu produto lá fora, se o seu produto já está, é claro, nesse ponto. E, além disso, a gente tem vários projetos setoriais de alimentos e bebidas. Um deles é junto com a Abrafrutas, é o projeto setorial específico para o setor frutícola. Inclusive, eles estão hoje encerrando a participação deles na Fruit Attraction, uma feira na Espanha. Então, para todo tipo de produtor, na verdade, que tem interesse, tem vontade de exportar, de enviar o seu produto para os 4 cantos do mundo, para o Reino Unido, como essa oportunidade que a gente avaliou mostra, mas para Estados Unidos, para a Argentina aqui do lado, às vezes, a Apex tem como ajudar esse produtor, tanto para aprender a exportar no comecinho, quanto para já chegar lá fora e conversar com o comprador, promover o produto e aumentar as exportações brasileiras, que no fundo é o nosso objetivo. Pedro, eu agradeço sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Eu já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes para a gente continuar acompanhando as exportações, como é que vai o setor, e toda novidade que a Apex tiver, pode contar com Notícias Agrícolas, portas abertas. Obrigado, eu agradeço pela atenção e fico à disposição para outras conversas. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Pedro Neto. O Pedro, ele é analista de inteligência da Apex Brasil, que trouxe para a gente, então, esse estudo
que traz como resultado essa potencialidade que o Brasil tem de aumentar os embarques, as exportações de frutas para o Reino Unido. De acordo com o Pedro, tem 2 cenários que favorecem bastante para que esse número aumente, para que a gente ganhe competitividade lá fora, sendo o primeiro deles e o mais importante o Brexit, que mexe bastante com as estruturas lá nesse momento. De acordo com o Pedro, 88% da fruta consumida no Reino Unido é proveniente da União Europeia, então a partir do ano que vem esses países terão que seguir algumas regras que o Brasil já está habituado, então complica um pouquinho para lá, mas abre oportunidades para a gente. Então o produtor precisa ficar de olho, o exportador ficar de olho para aumentar esse mercado. Além disso, o Pedro trouxe que a busca por uma alimentação mais saudável lá no Reino Unido também é um dos motivos que deve intensificar essa busca por frutas daqui para frente. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue, já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.